Olá, vamos começar mais uma aula? O nosso assunto de hoje é raiz quadrada de número fracionário. Mas antes da gente iniciar com exemplos de raiz quadrada com número fracionário, vamos revisar um pouquinho de raiz quadrada com número natural. Vamos dar um exemplo. Em uma malha quadriculada, Francisco pintou alguns quadradinhos, obtendo 3 quadrados coloridos. A quantidade de quadradinhos que Francisco pintou para obter esses quadrados pode ser representado da seguinte maneira. Então, vamos lá. No quadrado A, nessa linha aqui, nós temos 5 quadradinhos. E nessa coluna, 5 quadradinhos. E aí, Francisco fez 5 vezes 5, que é igual a 5 ao quadrado, encontrando 25. Então, no quadrado A, nós temos 25 quadradinhos vermelhos. No quadrado B, nessa linha aqui, nós temos 6 quadradinhos. E nessa coluna, 6 quadradinhos. E aí, ele fez 6 vezes 6, que é igual a 6 ao quadrado, encontrando 36. Então, no quadrado B, nós temos 36 quadradinhos azuis. No quadrado C, nós temos 7 quadradinhos nessa linha e 7 quadradinhos nessa coluna. E aí, ele fez 7 vezes 7, que é igual a 7 ao quadrado, encontrando o resultado 49. Então, no quadrado C, nós temos 49 quadradinhos pretos. Se Francisco representar um quadrado pintando 64 quadradinhos, quantos quadradinhos haverá em cada linha e em cada coluna do quadrado formado? Responder a essa pergunta, precisamos encontrar o número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 64. Eu acredito que todos já sabem. Isso mesmo. Nesse caso, o número é 8, pois 8 vezes 8 é igual a 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. Multiplicar um número por ele mesmo é equivalente a elevá-lo ao quadrado. Assim, um quadrado com 64 quadradinhos terá 8 quadradinhos em cada linha e em cada coluna. A operação utilizada para responder a pergunta proposta inicialmente é chamada radiciação, indicada pelo símbolo. Esse é o símbolo que a gente representa radiciação. Para representar um número natural que elevado ao quadrado resulta em 64, utilizamos o símbolo. Como que se lê? Raiz quadrada de 64. E assim fica, raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. Muito bem. Na radiciação, podemos destacar os elementos a seguir. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Esse símbolo é chamado de radical. O número que fica dentro do radical é chamado de radicando. Esse númerozinho que fica do lado de fora, ele é chamado de índice. E o resultado é a raiz. Entendidos? Em geral, representamos a raiz quadrada sem escrever o índice. Por isso que quando a gente escreve a raiz quadrada, a gente não precisa colocar o índice 2, porque se nós omitirmos, entendemos que essa raiz ela é quadrada. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado, que é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, é igual a 9. Raiz quadrada de 81
é 9. Por que 9 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 9, é igual a 81. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Raiz quadrada de 144. Precisamos descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 144. Esse número é o 12. Mas, se você já sabe, você pode pular essas etapas e já responder de uma maneira que você faça todos esses cálculos mentalmente. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 igual a 400. Para determinar a raiz quadrada de uma fração, utilizamos um procedimento como apresentado. Vamos ver como podemos calcular a raiz quadrada de 4 nonos. A raiz quadrada de 4 nonos, observem que o radicando agora é uma fração. Raiz quadrada de 4 nonos, você pode encontrar a raiz quadrada do 4, que é 2, e a raiz quadrada do 9, que é 3. Então, 2 terços ao quadrado é igual a 4 nonos. Nesse caso, 4 e 9 são quadrados perfeitos, de maneira que a raiz quadrada desses números é um número natural. Então, os números quadrados perfeitos são aqueles cuja raiz quadrada é um número natural. Então, 9 é um número quadrado perfeito, porque a sua raiz quadrada é um número natural. 81 é um número quadrado perfeito, porque a sua raiz quadrada é um número natural. Veja os números quadrados perfeitos existentes de 0 a 50. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Todos esses números aqui, eles são chamados de números quadrados perfeitos, porque eles têm uma raiz quadrada cujo resultado é um número natural. Vamos dar mais exemplos de raiz quadrada com número fracionário. Raiz quadrada de 49 centésimos. Você pode encontrar a raiz quadrada de 49, depois a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 100, 10. E a gente prova, 7 décimos vezes 7 décimos é igual a 49 centésimos. Raiz quadrada de 1,64 avos. Você faz a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 1 é 1, e aí fica no numerador. A raiz quadrada de 64 é 8, aí fica no denominador. Então, a raiz quadrada de 1,64 avos é igual a 1 oitavo. Raiz quadrada de 16,49 avos. Você acha a raiz quadrada de 16, depois acha a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, a raiz quadrada de 16,49 avos corresponde a 4 sétimos. Se você já entendeu, você pode fazer mentalmente. Raiz quadrada de 9,16 avos vai ser igual a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25,64 avos. Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 64 é 8. Muito bem! Vamos ver agora um exemplo com expressão numérica. Eu tenho aqui uma expressão numérica. Vamos resolver obedecendo as regras que a gente já conhece. Então, vamos dar prioridade àquelas operações
que vem primeiro. Então, vamos observar como que eu fiz. Como eu tenho parênteses, e dentro desse parênteses tem uma subtração e uma multiplicação. Então, eu sou obrigada a fazer a multiplicação, porque ela tem prioridade em relação à subtração. Então, eu repeti o 28 quartos, e aí eu fiz uma multiplicação. Numerador com numerador e denominador com denominador. O 11 ele não tinha denominador. Eu coloquei 1 aqui, porque quando o número não tem denominador, eu posso colocar como denominador o 1. Aí nós vamos fazer 1 vezes 11 dá 11, e 2 vezes 1, 2. Repetir o expoente que nós não vamos fazer agora. Menos 5 meios dividido. Eu já quis resolver essa raiz quadrada, e aí eu já fiz o cálculo mental. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. Vou resolver agora esse parênteses e eu posso também já transformar essa divisão em uma multiplicação. Como aqui eu tenho uma subtração, a gente sabe que precisa fazer com que os denominadores fiquem iguais. Como o mínimo múltiplo comum de 4 e 2 é 4, então nós vamos lá. Repetir o 28 quartos e 11 meios, essa fração será multiplicada por 2. Então, 11 vezes 2, 22. E 2 vezes 2, 4. Fazendo isso, os denominadores ficam iguais. Repeti o expoente e já transformei essa divisão em uma multiplicação. 5 meios vezes, lembrando que divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu inverti a segunda fração. E aí eu fiz 5 vezes 3 deu 15 e 8 vezes 2, 5 vezes 3 deu 15, 2 vezes 4 deu 8. E agora eu resolvi esse parênteses. Como os denominadores são iguais, 28 menos 22, 6. E o denominador eu repeti. Esse expoente eu repeti porque eu ainda não vou resolver. Para eu poder ganhar um pouquinho de tempo, eu quis fazer uma simplificação nesses 6 quartos, porque fazendo isso, meus cálculos ficam menores. Eu percebi que 6 e 4 são divisíveis por 2. Então, eu dividi o 6 por 2, deu 3, e o 4 por 2, que deu 2. Fazendo isso, eu obtive uma fração, 3 meios. Repeti o 15 oitavos, e agora que eu vou resolver essa potência. 3 meios elevado à terceira potência, eu vou fazer 3 ao cubo e 2 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí eu repeti a fração 15 oitavos. Percebe que os denominadores já são iguais? Agora é só resolver. 27 menos 15 dá 12. Repetir os denominadores. Então, eu tenho como resposta 12 oitavos. Como essa fração tem como simplificar, eu dividi por 4, porque o 12 e o 4 têm um divisor comum, que é o 4. Dividindo 12 por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Tendo como resultado 3 meios. Mas eu posso resolver essa expressão numérica de uma outra maneira. Eu percebi que 28 quartos dá para dividir. 28 dá para dividir por 4, que eu encontrei 7. Já aproveitei e fiz essa multiplicação. 1 multiplicou 11, que deu 11, e o 2 vai multiplicar 1, que dá 2. Repeti o expoente e repeti o sinal de menos, a fração 5 meios, o sinal de divisão e já resolvi essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de 9, 3. Vou ter que fazer esse parênteses, então, para fazer uma subtração, os denominadores têm que ser iguais. Mínimo múltiplo comum de 1 e 2 é 2. Então, essa fração aqui será multiplicada por 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2. Essa fração eu vou repetir o expoente, repetir o sinalzinho de subtração e já transformei essa divisão em uma multiplicação. Aí agora eu vou resolver esse parênteses, já posso fazer direto porque os denominadores são iguais. 14 menos 11
3. Aí eu repeti o denominador. O expoente eu repeti, o sinal e fiz essa multiplicação. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. Antes de resolver essa subtração, eu vou fazer o resultado dessa potência. Então, 3 meios ao cubo, eu vou fazer 3 ao cubo, que dá 27. 2 ao cubo, 8. Fiquei com 27 oitavos menos 15 oitavos, que dá um resultado de 12 oitavos. 27 menos 15, 12. O denominador eu repeti. Como 12 e 8 tem um divisor comum, o divisor comum é o 4, eu simplifiquei essa fração encontrando o resultado 3 meios. Observem que eu fiz de uma outra maneira, eu ganhei um pouquinho mais de tempo, mas como sempre falo, façam do jeito que vocês se sintam mais confortável, ok? Espero que tenha ajudado nessa aula de hoje. Se gostou, dá uma curtida. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Lisandra Lanes. Muito obrigada. Até a próxima aula. Beijos!